Bem, em 47 o Fidel Castro então já está com 20 anos, ele se une a um grupo, lembra que eu falei do ditador sanguinário lá na República Dominicana, né, o Rafael Trujillo? Então, o Fidel Castro é que ele se une a um grupo de 1.200 homens que tem o objetivo de tirar o Trujillo do poder. Então ele passa por um treinamento de guerrilha, e ele tem um arqui-inimigo dele ali, que era um mafioso também, que era o Rolando Masferrer. Tá? Ele era um inimigo dele desde a faculdade, assim, acho que ele ainda estava na faculdade, na verdade. E o Fidel Castro, ele, quando novinho, ele tinha assim, um fascínio muito grande por esse mundo dos gangsters, né? Ele mesmo assim, já queria se colocar como um chefão. Ele já estava bem novo, com acusações de 2 assassinatos nas costas, né? Então ele tinha esse fascínio, mas ele acabou não indo por esse caminho. E tinha esse arqui-inimigo dele, que era o Masferrer. Então o Masferrer também estava nesse grupo que queria tirar o Trujillo do poder. Só que na última hora a operação é abortada e o Masferrer, ele decide, um grupo pequeno, né, inclusive o Masferrer, decide ir adiante, né? Então o Fidel Castro também, eles seguem num barco, onde o Masferrer era ali o capitão, todos os homens eram subordinados a eles, mas eles fizeram uma espécie de uma trégua, tá? Então eles seguem nessa trégua, só que no caminho o barco deles é interceptado pela marinha cubana e eles têm então que ser rebocados de volta. Aí nesse momento o Fidel Castro se vê ali no meio dos piores inimigos dele, né? Ele se vê muito desprotegido, vê a vida dele assim correndo risco mesmo. Então ele se atira no mar e nada por 14 quilômetros no mar infestado de tubarões até a costa cubana. Ele falou isso porque ele falou que fez isso porque ele viu que a vida dele estava correndo risco, mas uma outra justificativa é que ele não queria voltar derrotado, né? Então era assim um pouco humilhante para ele, então por isso que ele fez isso. Em 10 de outubro de 48, Carlos Priu assume a presidência de Cuba e tem como objetivo combater esse gangsterismo, né? E em 1950, nos Estados Unidos, é formado um comitê chamado Comitê Kefauver, também para investigar o crime organizado. Esse comitê ele passou a colher depoimentos por todo o país, né? Inclusive no Poderoso Chefão 2, aparece esses depoimentos, né? Aparece o próprio Mike Corleone depondo os capangas dele e tudo mais. Então é um outro fato que aconteceu que também está no filme. O Fidel Castro então, em 52, tá? 10 de março de 52, vésperas das eleições, o Fulgêncio Batista toma o governo de Cuba à força, 8 dias antes das eleições. E o Fidel Castro estava concorrendo a uma vaga no Senado, tá? Ele já tinha se casado, estava com um filhinho pequeno, estava assim, se endireitando na vida, né? Então ele tinha inclusive grandes chances de vencer essas eleições, mas como o Fulgêncio Batista deu o golpe, então as eleições foram canceladas. E o Fidel Castro assim, ficou muito revoltado, não se conformava, já quis logo fazer uma revolução, né, alguma coisa do tipo. Então em 53, ele e o irmão dele, o Raul Castro, lideraram um ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, né, que era a segunda maior cidade de Cuba, isso na província de Oriente. Então ele promove esse ataque ao quartel e quase todos ali são mortos no ataque, né, esses que estavam do lado do Fidel Castro. E quem não foi morto foi preso, inclusive o Fidel Castro e o Raul Castro. Então eles foram presos. Durante o julgamento dele, ele disse aquela frase que ficou muito famosa, né? Que a história me absolverá, né? Ele foi condenado, mas ele disse, a história me absolverá. E essa frase foi um marco filosófico, então, para
para a Revolução Cubana, né? Durante a prisão também aconteceu assim, uma transformação no Fidel Castro, que foi quando ele passou a ler muitos livros de história, né, de pensadores, assim, Karl Marx, Rousseau, vários outros pensadores, e foi quando ele então acabou se tornando marxista. Foi durante esse período que ele esteve preso. E em maio de 55, o Batista, ele muito pressionado pela opinião pública, né, porque esse ataque de Moncada tinha morrido assim muitos jovens, né, assim, rebeldes assim muito jovens. Isso causou uma impressão muito ruim para o Batista, né, para a imagem dele, e esses jovens assim meio que acabaram virando mártires, né, inspirando assim todo o resto da população e tudo. Então o Batista, movido por essa pressão popular, ele acaba promovendo a anistia aos presos políticos, e então o Fidel Castro e o Raul Castro são liberados, né, são postos em liberdade. Mas o Fidel Castro, ele via ali a vida dele correndo perigo, né, mesmo ele estando em liberdade, então ele foi se exilar na cidade do México. Lá ele conhece o Che Guevara, né, um jovem médico e intelectual, e eles começam então a tramar a volta deles para Cuba, né, para implantar então a Revolução Cubana. O Fidel Castro, ele já tinha se tornado marxista, mas ele não queria parecer assim muito radical não, tá? Para não afugentar os correligionários, né? E também ele foi inclusive para os Estados Unidos para tentar levantar fundos para a Revolução. Então ele não queria passar assim uma imagem de muito radical. E lá nos Estados Unidos ele consegue levantar uma verba, ele compra armas, né, para a Revolução. Ele compra um barco, um iate, na verdade, um iate chamado Granma, não sei se fala assim. Esse iate, ele já estava assim bem cacarecado, né, já estava caindo aos pedaços, ele tinha capacidade para 25 pessoas, mas eles vão então, o Fidel Castro, o Che Guevara e o Raul com mais outros 78 soldados, né, dentro desse barco, imagina. Totalmente assim despreparados, né? Eles vão nesse barco, nesse iate, saem do México e vão para Cuba. E a viagem estava prevista para durar 5 dias, mas o barco sai do curso, eles acabam assim perdendo ali meio que o caminho. Então eles ficam muito mais tempo e começam a passar mal, não tinham levado remédio, acaba a comida, foi assim um horror essa viagem deles. Quando eles chegam na costa cubana, eles falam que não foi nem um desembarque não, foi um naufrágio mesmo, tá? Foi assim, uma coisa lamentável. E ali eles desembarcam e já seguem em direção marcham, né, em direção à Sierra Maestra, onde eles iam montar acampamento. Só que no caminho eles são pegos então por uma emboscada dos soldados do Batista. E quase todos são mortos, tá? Sobram somente 16 pessoas, entre eles o Fidel, o Raul e o Che Guevara. Mas o Fulgêncio Batista fala que foram todos mortos, que a operação foi um super sucesso, e menospreza aqueles que sobreviveram, né? Então esse foi o maior erro que o Batista podia ter cometido, tá? Assim, subestimar esses rebeldes que ficaram lá na Sierra Maestra, foram ajudados pela população, que também já estava se solidarizando à causa, né, dos rebeldes. Aí o Fidel Castro, quando ele soube que ele estava sendo dado como morto, o que ele fez? Ele mandou vir um repórter lá dos Estados Unidos, tá? Do jornal New York Times, e concede uma entrevista lá na Sierra Maestra mesmo para esse repórter. Então o Batista falando para todo mundo, né, na imprensa, que o Fidel Castro estava morto e tudo, e de repente sai essa reportagem no New York Times, que caiu como uma bomba assim em Havana, foi o começo do fim, né, para todo esse esquema entre os mafiosos, né, esse esquema político também com o Batista. E até que
em 1º de janeiro de 1959, esses rebeldes que já tinham ganho força, né, já estavam mais bem armados, assim, eles vêm implantando a revolução do interior até chegar em Havana. Havana foi o último lugar. E eles então tomam os cassinos, ali depõem o presidente. O Fulgêncio Batista mandou, já estava sentindo, né, o que estava acontecendo. Quando ele soube que o Fidel estava vivo, ele já manda o dinheiro dele para os Estados Unidos, já meio que pega a família e foge da ilha, né, deixa a ilha lá, a Deus dará. Os mafiosos também começam a pegar o dinheiro também dos cassinos e sair vazados, né. E o Meyer Lansky então faz a mesma coisa, ele ainda tenta assim um convívio com o Fidel, mas não é possível. O Fidel, ele toma então a cidade, toma os cassinos, toma o cassino que ele, assim, o hotel que ele ficou, né, quando ele chegou em Havana foi o Hilton. E lá então, só que ele não fecha os cassinos não, tá? Logo de cara assim ele deixa os cassinos operando. O Che Guevara passa a cuidar das finanças do governo. Os inimigos dele todos, os inimigos ele coloca no paredão, né? Executa todos. E ele vem com essa promessa, assim, quando ele falou que ia implantar a revolução, a promessa dele era de tirar uma ditadura e instalar a democracia, né? Ele vem com aquele discurso, assim, de que ia, assim, libertar o povo cubano, era isso que ele falava. E ali, então, o presidente Kennedy assume e começa a fazer uma pressão. Bom, você não falou que cadê as eleições, né? Você não falou que ia implantar a democracia e tudo. E ele só vai postergando essas eleições. Aqueles rebeldes que lutaram ao lado dele, né, que fizeram a revolução junto com ele, também começam a fazer pressão, falam, e aí, Fidel, né, você não vai implantar a democracia, né? Aí o que acontece com eles? Paredão. Todos eles foram pro paredão, ficaram realmente... Aí o Fidel mostrou, né, sua verdadeira face. Implantou o socialismo na ilha de Cuba, falou ou socialismo ou morte. Então quem estivesse ao lado dele para implantar o socialismo, no caso sendo ele como ditador, ficaria vivo. Quem estivesse contra isso iria então pro paredão, né? Então é assim que aconteceu a Revolução Cubana. Tá? Então, isso tudo e muito mais, tá aqui nesse livro. Não tem, nossa, esse livro tem muita informação mesmo. Fala muito sobre, assim, os artistas daquela época, né? Carmen Miranda, a Elizabeth Taylor, né? Fala de vários artistas que vão para a ilha de Cuba, tem várias curiosidades. Então fala muita coisa. Eu recomendo muito para quem gosta desse mundo da máfia, né? Esse mundo, não do mundo, mas desse tema da máfia, que leia então esse livro, e é um livro muito interessante, prende a nossa atenção, gostei bastante, tá? Então é isso, a gente fica por aqui, muito obrigada e até mais.